Olá galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar a continuação de potência. Agora a gente vai trabalhar a parte 2, desenvolver a segunda relação de potência dentro da física, tá? Então, para a gente conseguir entender a relação de potência, a gente tem o triângulo da elétrica, que é potência, tensão e corrente, tá? Dentro da física a gente trabalha essas três características para definir o quê? A energia elétrica. Tá? A potência da unidade consumidora em watts, tá? Ou do meu sistema. Aqui a tensão pode ser dada em volts e a intensidade da corrente elétrica em ampere, beleza? Bom, para a gente conseguir entender um pouquinho, a relação de potência pode ser aplicado à parte elétrica? Pode. De que forma? Ela deve ser utilizada para definir, tá, a análise, tá, de consumo de eletrodomésticos. Então a gente vai entender o quanto, tá, esses eletrodomésticos vão consumir e qual será a sua potência. Então quanto mais eu consumo, maior é a sua potência. Quanto menos eu consumo, menor é a minha potência, mais conhecidos como baixa potência. Beleza? Então, quando o eletrodoméstico ele vai desempenhar um papel, eu consigo ceder energia para ele através das tomadas. Então esse eletrodoméstico, quando ele vai absorver essa energia, ele consegue receber uma determinada potência. Se essa potência for muito alta, além da sua capacidade, esse eletrodoméstico queima. Então eu tenho que entender qual é a relação de potência para que eu não coloque na tomada errada. Existem casos que eletrodomésticos que trabalham, em uma potência de 220, quando colocados em 110, eles queimam pela ausência de energia. E quando eu pego um eletrodoméstico que deveria trabalhar em 110 e coloco em 220, automaticamente eles queimam. Por quê? Eles recebem o dobro da energia do que eles deveriam receber. Ou seja, eles recebem o dobro da potência que normalmente trabalhariam. Tá? A potência elétrica, ela pode ser trabalhada, com qualquer dispositivo que vai utilizar uma certa quantidade de energia elétrica. Essa quantidade de energia elétrica, ela vai ser medida em função do tempo, ou seja, a cada segundo. Beleza? Então a gente vai ter aqui, olha só, quantidade de energia elétrica que o aparelho é capaz de transformar, ou seja, consumir em outras formas de energia. Por exemplo, o ventilador, ele recebe energia elétrica, passa pelo seu motor e consegue gerar energia cinética através dos ventos. Então ele consegue gerar vento, beleza? Então ele transforma a energia elétrica em energia potencial, cinética nos ventos, que é considerado um gás, beleza? Então a gente pode trabalhar a cada segundo essa transformação, ou seja, a gente vai analisar o produto durante um período de tempo? Vamos, mas esse período de tempo é importante que ele seja compreendido, em segundos? Sim, porque essa é a função, a definição de potência, beleza? Bom, para a gente conseguir entender as equações, eu vou ter que entender o seguinte, que a quantidade de energia consumida, ou seja, o U, então ΔU aqui, é a diferença de potencial, que é trabalhado em volts. Então eu tenho aqui, que é a quantidade de energia, meu ΔQ, em função do meu ΔT. O que é Q? Q é quantidade de energia, que a gente trabalha em volts. Então, a saída pela a entrada, ou seja, o quanto houve de consumo, o quanto houve consumo naquele aparelho. Então eu tenho final menos inicial. Afinal de contas, eu estou falando de um ΔQ. Delta é sempre variação. Final menos inicial. Então, ΔQ é a saída pela a entrada. Sendo que eu vou definir Q sobre T como corrente, eu também posso definir π. Ou seja, a potência vai ser definida pela corrente elétrica, a corrente elétrica do meu sistema, vezes a variação do meu consumo, que é a diferença de potencial elétrico. Beleza? E aí eu entro aqui no campo da eletricidade, ou seja, eu estou definindo potência em função da quantidade de energia consumida pelo aparelho. Então eu vou definir se o aparelho ele vai ser potente ou não, se ele vai consumir uma quantidade enorme de energia
ou uma baixa quantidade de energia. Tá? Então, todo aparelho que consome baixa quantidade de energia, a gente diz que ele é um aparelho econômico. Mas ele só vai ser econômico quando eu comparar com outros aparelhos do meu dia a dia. Beleza? Bom, aqui a gente tem, olha só, você ri, né? Ou U igual a RI. Esse U aqui a gente pode entender como potencial elétrico, tá? Que vai ser em volts. Beleza? Tem professor que vai explicar para você isso aqui como V. Você ri. Tá? Aqui o U ele vai ser potencial elétrico, o R vai ser a resistência elétrica do meu resistor, tá? E o I vai ser a corrente elétrica. Então a gente pode associar o U com essa fórmula. E aí quando eu for trabalhar aqui dentro, eu vou ter que potência é igual ao U, que é a quantidade de potencial elétrico, vezes o I, que é a minha corrente. Quando eu substituir o U por RI, eu vou ter R vezes I ao quadrado, beleza? E aí, substituindo, tá? Eu vou ter aqui, olha só, se eu isolar esse I, eu vou ter U sobre R, que vai ser U ao quadrado sobre R. Tranquilo? E aí eu consigo entender a definição de potencial. Essas três equações servem? Servem, tá? Essas três equações vão me auxiliar a conseguir contemplar potencial. Beleza? Bom, as unidades de potência a gente já sabe, né? Já falamos em tópicos anteriores, que vai ser Joule por segundo, tá? Então, Joule por segundo, beleza? Essa configuração aqui vai definir o watts. Não é o padrão para sistema internacional, mas ele foi convencionado, tá? Assim como eu posso medir uma pessoa em toneladas, ou posso medir em quilogramas ou em gramas, a gente também pode medir em joule por segundo, ou posso, tá, medir em watts, beleza? Aqui eu tenho outras relações, né? O quilowatts é igual a 1000 watts, 1 megawatts é igual a 1 milhão de watts, ou 1000 kilowatts, tá? Um CV é a mesma coisa que 735 watts, e um HP é igual a 746 watts, beleza? Bom, um exemplozinho para a gente conseguir entender melhor o que é a relação de potencial elétrico. Considere um aparelho de potencial igual a 100 watts. Transformando, eu tenho 0,1 kW. O que eu fiz? Eu dividi esse cara aqui por 1000, tá? Dividindo por 1000, que é a unidade de quilo, 10 à terceira, eu encontro essa unidade aqui, esse valor. Que percorre, tá? Ou seja, ele opera, ele passa por um fio durante 30 minutos. Então, esse potencial, tá, passa pelo fio durante 30 minutos por dia. Então, ao longo, tá, de 30 dias, o quanto de energia elétrica será consumido? Ou seja, se você toma seu café da manhã todo dia feito em uma cafeteira, você tem um certo trabalho pelaquela cafeteira todos os dias da manhã. E o quanto aquela cafeteira vai consumir durante 30 dias? É importante porque a gente vai estar fazendo um cálculo, tá, aproximado de consumo. É logo que o fio tem percas, tá? Quanto mais antiga a sua fiação elétrica for, maior serão as percas elétricas dentro da sua residência. Por isso é interessante a gente sempre estar renovando, tá, a energia, a fiação elétrica da nossa casa. Sempre troco, tá, a rede elétrica para ter um maior desempenho e com isso eu tenho uma menor resistividade por parte dos fios. Ou seja, o fio, quando ele for sendo utilizado ao longo do tempo, ele acaba tendo, tá, um desgaste natural, aonde tudo que gera trabalho, tudo que realiza trabalho tem um desgaste. Esse fio também vai ter um certo desgaste. E aí ele torna-se a ser mais oneroso financeiramente no final do mês. Então, vamos calcular o quanto esse aparelho doméstico vai consumir ao longo de 30 dias. Então, fazendo a nossa conta, a gente sabe que, olha só, o consumo é igual, ou seja, trabalho é potência por ΔT. Mas como que eu vou calcular a potência? A potência ela vai ser dada em função, olha só, aqui o que eu tenho? 0,1. 0,1 é o meu potencial, ou seja, meu potencial em quilowatts. Então eu tenho 0,1 em função do tempo. O tempo são meia hora, certo? Que eu transformei para decimal ao longo de 30 dias. Então eu tenho 30 minutos ao longo de 30 dias.
Isso vai me gerar uma unidade de quilowatts por hora mensal. Então, eu tenho aqui um consumo de quilowatts hora mensal, beleza? Se eu quisesse isso aqui em segundos, eu teria que passar esses 30 minutos para segundos e aí eu fizesse a conta. A conta resultaria em quilowatts por segundo, beleza? Então, aqui eu tenho uma somatória de 1,5 quilowatts hora em um mês. Tranquilo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais de potencial, tá? Aplicado a potências elétricas. Aguardo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.